Outro recurso disponibilizado, na verdade, pelo HTML é a criação de tabelas. Para criar uma tabela, a gente tem uma tag relativamente simples chamada table. Tá? Eu vou colocar aqui um estilo bem simples nessa tabela, vai ser a largura dela, para ela ocupar aqui 100% da página. Então, a estrutura da minha tabela eu vou colocar dentro da tag table. E uma tabela composta de linhas e colunas. No HTML a gente especifica uma linha e depois as colunas dessa linha. Então eu vou colocar aqui tr de table row, que é a minha linha. Então se eu tiver duas linhas na minha tabela, ou três, eu vou colocar esse conjunto aqui de abrir e fechar a tag tr. Tá? Então essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira. Dentro de cada linha, para colocar os valores, eu utilizo uma tag chamada td, de Table Data, para especificar os dados, na verdade o dado de cada célula. Então aqui seria a primeira coluna da primeira linha, linha 1, coluna 1. Vou colocar aqui, por exemplo, nome, endereço e cidade de algumas pessoas. Né? Então, esse seria o valor da primeira coluna, o valor da segunda coluna, que seria a coluna de endereço, 1, 2, 3, o valor da terceira coluna, que seria a idade, por exemplo, 20. E aí, eu preenchi os dados da minha primeira linha, que eu tenho 3 colunas, a coluna de nome, a coluna de endereço e a coluna de idade. Eu vou repetir essas informações na segunda linha. O próximo nome da segunda pessoa, Filomeno da Silva, coloco outro TD para colocar o segundo dado, que é o endereço, e o terceiro TD, que é para colocar a idade. E faço isso também com a terceira linha. Um TD para colocar o nome, um para colocar o endereço, e um para colocar a idade. Isso vai gerar para mim uma tabela parecida com essa aqui. Então tem ela aqui, a primeira coluna tem o nome, a segunda coluna o endereço, a terceira coluna a idade. Só que eu posso melhorar essa minha tabela, por exemplo, colocar aqui um cabeçalho e colocar uma borda. Vou colocar um cabeçalho aqui, vou colocar o cabeçalho, vou abrir uma linha aqui, até e vou utilizar a tag th, de table head, para colocar esse cabeçalho. Então, o primeiro vai ser, a primeira coluna vai ser nome, da segunda vai ser endereço e da terceira vai ser idade. Vou atualizar a página aqui e trouxe para mim nome, endereço e idade. Então, esse alinhamento que ele faz aqui, essa formatação é padrão para tag th, que eu coloco em negrito e tem alinhado ali, centralizado, né, no centro aqui da célula, no espaço da célula. Eu poderia também diminuir aqui também a largura, né? Eu vou fazendo as mudanças aqui de acordo com o conjunto de dados que eu tenho e a formatação que eu preciso fazer. Nada impede de fazer uma tabela nesse formato. Tá? Isso aí vai variar de acordo com cada demanda que a gente tiver. Poderia colocar aqui também a borda da tabela, do jeito mais simples, porém não recomendado, é esse aqui. Vou colocar aqui borda, você vai colocar essa borda aqui para mim, só que o ideal é que eu coloque a borda em um arquivo CSS, né, para colocar lá a propriedade borda, igual a gente fez na aula anterior sobre a vinculação do HTML com CSS. Vamos fazer isso aqui. Eu vou criar um link com um arquivo CSS
chamar de estilos2.css, só porque na minha página, na minha pasta ali já tem aquele arquivo estilos.css do exemplo anterior. Vou criar um novo arquivo aqui, já vou salvá-lo com esse nome. Aqui estilos2.css, aqui vou alterar a linguagem dele antes para ele já salvar como CSS. Estilos2.css está aqui, e eu vou colocar a configuração para minha tabela. No caso aqui eu vou colocar table, que é o elemento que eu estou utilizando, vou colocar o th, que é do cabeçalho, e vou colocar o td, que é o elemento dos dados. Todos esses três elementos vão ter uma configuração em comum, que é a borda, que ela vai ser de 1 pixel, vai ser no estilo sólido e com a cor preta. Então já tirei aqui aquela propriedade border para não aparecer mais. Vou executar aqui e vou atualizar o resultado ao mesmo, porque basicamente o que eu estou especificando aqui é essa borda, nesse padrão aqui. Depois a gente pode até melhorar, por exemplo, para utilizar uma propriedade do CSS chamada border collapse. Eu vou indicar para ela o collapse. Ela vai tirar aquele espaçamento que tinha ali. Então fica melhor de a gente enxergar a tabela aqui. A gente tinha falado anteriormente também sobre o padding. As células de uma tabela também, eu posso especificar o espaço que existe entre a célula, entre o conteúdo de uma célula, por exemplo aqui o Joaquim da Silva, que é esse nome, e a borda onde ele está inserido aqui. Isso válido para cada um das células da minha tabela. Normalmente, se eu não especifico o padding, ele não considera padding nenhum. Então, eu vou voltar lá no meu arquivo CSS e eu vou colocar aqui para o cabeçalho e para o dado, o TD, que é a minha célula que vai conter algum dado. Vou colocar um padding para ele, de 15 pixels, por exemplo. Então ele vai ter um espaçamento aqui, na esquerda, na direita, em cima e embaixo ele vai dar esse espaçamento aqui de 15 pixels. Então tem essa possibilidade aqui do padding para poder melhorar um pouco a visualização da minha tabela. Vejam que aqui no caso do endereço ele já faz até a quebra automática do nome aqui também. E sempre vai fazer a quebra automática. Se eu quiser que ele não faça, eu tenho que tentar ou aumentar a largura aqui, e ele não vai fazer aquela quebra automática, ou usar outra estratégia aqui para resolver essa situação. Aqui só para esclarecer que o nome, endereço e idade estão alinhados no centro, por padrão do TH, mas eu posso especificar isso aqui também no meu arquivo CSS. Vou colocar aqui TH e vou utilizar a propriedade textAlign. Vai ser left, para alinhar ele na esquerda. Então os três cantos de cabeçalho vão ficar alinhados aqui na esquerda também. Eu havia falado agora há pouco sobre o padding, que é o espaçamento dentro da célula, mas eu tenho também uma propriedade chamada border spacing, que é para especificar o espaço entre as células. Então eu vou voltar aqui no meu CSS, vou colocar aqui para todas as tabelas que porventura eu tiver vinculadas aqui com esse estilo, eu vou colocar o border spacing de 5 pixels, por exemplo. Aqui por padrão não vai mostrar muita diferença. Espaçamento de 5. Para fazer esse border space funcionar, eu preciso tirar o colapso da borda, para ele não compactar tudo ali. Aí ele vai deixar esse espaçamento aqui de 5 pixels. Se eu colocar 15, por exemplo, ele vai aumentar o espaçamento entre as células aqui, o espaçamento da borda. Mas para isso eu não posso ter elas com colapso ativo, senão não vai funcionar corretamente aqui. Em algumas situações eu posso ter tabelas que tem, na verdade, algumas colunas ou células
mescladas. Isso é muito comum de acontecer e para isso a gente usa dois atributos dentro do HTML chamados callSpan e rowSpan para mesclar colunas e mesclar tabelas. Desculpa, mesclar linhas de tabelas. Vou voltar aqui com o collapse. Vou desconsiderar o border space aqui, só para efeitos de voltar a tabela nesse formato aqui. E vou criar aqui embaixo, no código, outra tabela. Aqui. Vou especificar aqui para ela. Na primeira linha vai ser o meu cabeçalho, que eu vou colocar com TH, que vai ser o nome de uma pessoa, por exemplo. E vou especificar também que essa pessoa pode ter dois telefones. Então, vou colocar aqui, telefone, só para a gente ver como vai ficar. Daqui a pouco eu volto e corrijo esse cabeçalho aqui. A ideia, abrir aqui a célula, é como se eu tivesse assim, nome e telefones, onde eu vou preencher o nome aqui e vou colocar, por exemplo, mesclar essas duas aqui e colocar dois possíveis telefones de uma pessoa. Então o formato final da minha tabela seria mais ou menos parecido com esse. Esse aqui. Seria mais ou menos isso, né? Tem o nome, tem os telefones. Melhorar isso aqui, a visualização. É isso aqui. Aí tem o nome, telefones, dois telefones possíveis dessa pessoa. E telefones, na verdade, é a mescla de duas células aqui, como se fossem duas colunas, que eu estou mesclando aqui. Coluna 2 e a coluna 3. Pelo menos essa seria a ideia aqui. Vamos ver como está dessa maneira, depois eu faço a mescla ali para a gente ver. Vou colocar o primeiro dado então, Eduardo, o primeiro telefone do Eduardo, tá aqui, e o segundo telefone dele. E vou colocar mais uma pessoa aqui, só para exemplificar. Vai ficar Filomena com dois telefones. Pronto. Essa é a minha segunda tabela. Só dar uma quebra de linha aqui. Duas. O resultado que eu teria seria esse, né? Nome, as duas pessoas, o telefone de cada um. Só que aqui ficou esse espaço em branco, que eu preciso mesclar essa segunda coluna aqui com a terceira. Então, para fazer isso, eu venho aqui na coluna que eu quero mesclar e coloco o atributo callSpan. No caso aqui, como eu quero mesclar duas células, eu coloco igual a 2. Eu vou atualizar aqui, ele fez a mesclagem aqui dessas duas células, no caso de duas colunas. Poderia centralizar, colocar o estilo aqui e tudo mais. Mas é só para mostrar que eu fiz a mesclagem de duas células com o callSpan. Eu não preciso vir aqui e colocar TH em branco, né? Isso eu não preciso fazer porque senão ele vai criar uma quarta coluna aqui. É como se ele estivesse entendendo. Aqui eu tenho uma coluna que é de nome, aqui eu tenho mais duas colunas, né, que é de telefone, e aqui eu teria uma terceira. Não, eu tiro isso aqui e desconsidero para ter esse resultado aqui. E do mesmo jeito que eu fiz nesse formato aqui, né, peguei lá Filomena com os números dela, nesse
formato aqui, eu poderia fazer um pouco diferente, né? Em um formato que seria o nome da pessoa, iria aqui na frente, e aqui os telefones. E vou colocar aqui, ó, o primeiro telefone e o segundo. E vou fazer dessa maneira. Só que aqui eu vou mesclar a célula de telefone. Vai ficar mais ou menos nesse formato aqui. Eu tenho o nome da pessoa, está aqui na direita. Então a minha primeira célula é o nome, a célula à direita dela é Eduardo. Aqui à esquerda eu mesclei duas linhas agora, como a gente pode ver aqui, né, que são linhas 7 e 8. Eu fiz a mesclagem das duas linhas e elas viraram uma célula só. Aqui a gente fez a mesclagem de duas colunas, colunas B e coluna C. Então, para isso eu usei aquele atributo callSpan. Aqui, como eu quero fazer o span, né, o agrupamento de duas linhas, eu vou utilizar o rowSpan. Vou fazer essa tabela aqui só para ver como que ela ficaria. De linha também. E vou colocar minha tabela aqui. Então, de início aqui eu tenho que especificar a minha primeira linha, .r. E na minha primeira linha, como a gente pode ver aqui no Excel, eu tenho a primeira coluna vai ser o nome, coluna 1, linha 1 é o nome, que vai ser um TH, né, como se fosse um cabeçalho. Nome. E depois eu já tenho um TD, que é Eduardo, é o meu dado mesmo, está aqui. Então eu vou olhar lá na página, ficou assim, nome Eduardo. Agora eu vou criar outra linha para especificar o meu primeiro telefone. Como eu posso ver aqui no Excel, na próxima linha eu tenho a palavra telefones e o valor do primeiro telefone. Então vou colocar aqui um TH, telefones e um TD com o meu primeiro telefone. Vou pegar aqui, copiar e colar para adiantar. E eu já tenho aqui a segunda linha com o telefone e o valor dele. Só que eu quero inserir uma terceira linha aqui com outro telefone para o Eduardo. Eu vou então colocar mais um TR e vou indicar isso aqui. Um TD com o segundo valor. Aqui. Só que esse meu segundo valor ele ficou aqui. Eu quero que ele fique na segunda coluna. Mas para isso, antes, eu preciso mesclar essa célula telefones com a parte aqui de baixo, com a célula da terceira linha. Então, para isso, eu venho aqui no TH de telefones e coloco rowSpan igual a 2. Ele vai fazer a vinculação, a mesclagem aqui dessas duas células e vai empurrar essa célula que estava aqui para cá, para a direita. Então, ele vai entender o que? Nessa segunda linha aqui, eu tenho a mesclagem de duas colunas, duas linhas, né? Linha 2 e linha 3. E aqui do lado direito eu tenho dois TDs. Um para a segunda linha, né? Está aqui para o segundo TR, e outro para a terceira linha, que é o terceiro TR. Se eu quisesse colocar um terceiro telefone para o Eduardo, eu teria que colocar aqui rowSpan igual a 3 e criar outra linha. Criar outra linha com o TR. Criei outra linha, venho aqui e coloco os dados do terceiro telefone. Se analisar, tem lá a linha agora, essa célula telefones está mesclando três linhas. E na segunda coluna aqui eu tenho o valor dos três telefones dessa pessoa. É outra forma de construir
uma tabela dentro do... Se eu quiser colocar também estilos para as minhas tabelas, eu posso utilizar aquele recurso que a gente viu anteriormente, que é colocar um ID da minha tabela aqui. Por exemplo, na primeira tabela eu vou colocar ID igual a T01, né, tabela 01. Então eu posso vir aqui naquele arquivo estilos 2.css e colocar table jogo da velha T01. Vou colocar um estilo específico para minha tabela T01, que é essa aqui, table T01. E vou colocar as informações que eu quiser especificar. Largura dela, vou tirar essa informação aqui, esse style daqui, né? Todas as informações de estilo dessa tabela vão ficar aqui no meu arquivo CSS. Vou colocar aqui 50%, uma cor de fundo para ela, background color, vou colocar aqui em hexadecimal F1, F1, C1. Então vejam aqui que eu já começo a colocar algumas informações de estilo da minha tabela dentro já do CSS, que impactaram apenas essa tabela, porque eu especifiquei aqui o ID da tabela que eu quero alterar. Então tem essa possibilidade também. Vou colocar um estilo aqui só para dar uma diferença aí nessa tabela. Vai ficar table jogo da velha T01. Vou colocar uma cor uma cor diferenciada aí em cada linha, só para um pouquinho diferente. PR dois pontos NTH chave filha. Vou colocar a cor de fundo. Outra configuração para ela, T01, TR, dois pontos NTH chave, ODD, vai ter a cor de fundo, FFF. E vou colocar também table T01 para o cabeçalho, ou para os cabeçalhos dessa tabela aqui, a cor do texto vai ser branco e a cor de fundo vai ser preta. Eu teria mais ou menos esse formato aqui, né? Uma cor com essa cor de fundo, uma linha com essa cor de fundo, outra linha com essa cor de fundo, uma linha com essa e outra com essa. E o cabeçalho aqui, que eu formatei aqui, table T01 com TH, a cor do texto branco e o fundo preto. Posso alterar aqui essas cores aqui da maneira que eu tiver necessidade, da maneira que for interessante para mim.